Bom dia, irmãos, tudo bem? Muito obrigado, pastor Alípio, pelas palavras. Para mim é um baita de um prazer caminhar junto com vocês, com o pessoal do escritório, Harumi, Joy, Chico, conhecer um pouquinho do coração desse pessoal, né? Quando os eventos acabam, quando os encontros acabam, a gente vê quem a pessoa é no dia a dia, e eu tenho aprendido muito com esse time. Para mim é um baita prazer. Cumprimento a mesa aqui na figura do pastor Alípio. Obrigado pela oportunidade da gente poder compartilhar um pouquinho, né? Irmãos, tenho 35 anos, atualmente tenho uma coisa em comum com o Denis. Hoje sou membro da Igreja Batista do Morumbi, mas por 24 anos membro de uma igreja maravilhosa, primeira Igreja Batista em São José do Rio Preto. Essa daqui, minha vida se desenvolveu aqui nessa cidade. Sou casado com a Evelyn, esposa maravilhosa. Temos 2 filhos, Theo e Felipe. Ontem, quem ouviu alguns barulhos aí, pode ter certeza que foram eles, né? Estavam aqui com a gente. E hoje, pastor Alípio, eu confesso, quando vocês colocaram o tema, eu fiquei com um conflito, né? Levo ferramentas, o que eu faço? A Harumi também deu o tema, e senti que o Espírito deu para guiar para um outro lado, né? Para a gente poder compartilhar um testemunho nosso, né? Do que a gente tem vivido, dos nossos desafios no dia a dia, né? Como cristão, no ambiente de trabalho, no ambiente de igreja. E ontem, confesso que eu vim dar um último check contigo, pastor Alípio. Pastor, é isso mesmo? É por aqui, por ali? E o pastor Alípio disse: deixa Deus te usar, deixa o Espírito falar. E acho que a ideia hoje, irmãos, é compartilhar um pouquinho sobre planejamento para impactar. Tem ferramentas, eu acho que a gente pode deixar para um outro momento, né? Falar de ferramentas e tecnologia, mas compartilhar um testemunho com base no que nós vivemos, em 2 principais aspectos que eu vou compartilhar com os irmãos aqui, tá? Bom, essa história começa um pouquinho lá atrás. Conheci a Cristo no ano de 2000, junto com a minha família. Nós tínhamos um berço católico, né? E na ocasião o pastor Edevaldo, Cris, missionária Adriana, que está em Moçambique, foram nos visitar no momento difícil da nossa família, né? Mas Danilo não se converteu. Danilo ficou fazendo uma curva assim, né? 2003 entendi o chamado de Deus e a ordenança do batismo, me batizei em 2003, mas não me deixei encher pelo Espírito, confesso, irmãos, né? E fiquei por um bom tempo não vivendo aquilo que Deus queria para a minha vida, né? Porém, frequentava muito aqui a igreja, trabalhava, sempre busquei ser ativo junto com minha família, né? Com os amigos, etc. E já sentia que Deus naquele momento estava livrando a gente de diversos aspectos no dia a dia, né? Bom, dito isso, irmãos, tinha uma vida ativa na igreja, louvor, pequenos grupos, tudo, indo caminhando bem. Que em 2007, junto com outro grupo de amigos, nós criamos um movimento de missão urbana, através de uma banda de reggae cristão, para poder evangelizar um povo que às vezes não é alcançado. E ali, em 2007, de fato, tomei a decisão de viver pelo Espírito. Então, as coisas dentro da igreja caminhavam, né? No domingo, no PG, porém, no meu trabalho, no dia a dia, não. O meu trabalho é o meu trabalho. Aqui eu comando. Aqui eu estou no controle, né? Tinha um interesse muito grande em empreender, irmãos. E eu fiz todo um planejamento maravilhoso, né? Pensando que tudo daria certo. Mas na igreja eu lembro que eu tinha Deus comigo. Mas no meu trabalho, não, meu trabalho é meu. Mas eu orava: Deus, olha só que projeto maravilhoso. Desenhei, estruturei, deixei bonitinho, com muita oração, né? Coloquei diante de Deus o meu projeto. E o primeiro deles foi a Ecodecore. Eric, se puder compartilhar, só para tangibilizar. Era uma loja aqui em Rio Preto. Nós tínhamos uma outra unidade em Campos do Jordão, junto com o Evandro, que era membro aqui também, um grande amigo. Nós tínhamos alguns produtos super diferentes, né, que nós importávamos da Indonésia, base de mesa feita de raiz de árvore. Irmãos, um projeto maravilhoso, exclusivo, né? E nós começamos isso. Deu certo? Não deu certo. Não deu certo. Evelyn, já estávamos casados, né? E a barra subiu, né? Bom, mas na igreja
minha vida continuava no pequeno grupo, tudo muito bem. Mas no meu trabalho, não, é o meu trabalho. Aqui eu comando, aqui eu planejo, eu faço o que eu tenho que fazer. Fui para a segunda empreitada, desenhei um novo plano, maravilhoso, irmãos, um projeto inovador, vender, exportar, que nós chamamos aqui no Brasil de grude, ou bexiga natatória de pescada amarela. Não sei aqui se tem alguém que conhece o interior do Pará, né? Lá é muito conhecido, e nós tínhamos o interesse de exportar, porque em 2014, 2015, o dólar bateu um número absurdo, né, a sua cotação, um valor de R$ 3,18, né? Que absurdo, né? E hoje a gente vê como que nós estamos, né? Naquele momento quebrou a gente, mas a gente tinha um pequeno capital para poder exportar. Eu desenhei maravilhosamente, fiz um belo planejamento para esse negócio, meus irmãos. E como bom cristão, orei a Deus e coloquei: Deus, está aqui o meu plano, olha só que coisa maravilhosa, etc. E aí pode passar, Eric, o segundo, para quem não conhece, isso daqui é a bexiga natatória. Isso aqui é muito consumido na Ásia. Isso aqui é sopa. Bexiga natatória é o que o peixe infla às vezes para poder boiar, tem outros aspectos técnicos, mas fazem sopa disso daqui, é muito rico em colágeno, né? E meu projeto estava maravilhoso, irmãos, ia dar certo, a gente ia ganhar dinheiro, né? E eu falei: Deus, olha só que maravilha, vem me abençoar, meu Pai, olha só esse meu planejamento, olha só esse meu projeto. Deu certo, irmãos? Não. E aí junto com a Evelyn, no sofrimento, né, Evelyn? Evelyn em casa, segurando as pontas, e eu lá me aventurando. E aí nós fomos para a palavra, pode seguir, Eric, por favor? E nós encontramos o texto de Provérbios 16, né? Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Muitos param aqui, né? Mas continua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ali nós entendemos, não é a vida na igreja, meu espírito, no meu trabalho, não. E aí a gente começou a ter um conflito interno e a gente começou a atuar de forma diferente. O meu planejamento não é meu. Deus, qual o seu plano para nós? O Senhor sabe do interesse do nosso coração. E aí esse projeto começou diferente, começou com o joelho no chão, buscando ao Senhor, entendendo que Ele faria por nós, Ele abriria as portas, Ele veria a oportunidade, Ele digitaria se o projeto seria grande, médio ou pequeno. O que nós queríamos é não fugir da vontade de Deus e não viver uma vida de dualidade, né? A gente vê, infelizmente, até hoje em nosso meio. Nesse sentido, começamos um outro empreendimento que Deus colocou no nosso coração para ajudar as igrejas nas suas doações, e aí nós empreendemos um projeto que Deus, irmãos, muitos milagres, poderia tomar aqui 1 hora para contar, mas quero respeitar o tempo, e Deus foi nos conduzindo neste momento. Encontrei uma aceleradora de negócios do reino, a Bluefields, da qual formatou isso mentalmente, esse conflito de, no meu trabalho é no meu trabalho, mas na igreja, a igreja não, é tudo uma coisa só. Nós temos que ser luz aonde nós estamos, nós temos que fazer negócios para poder impactar funcionários, colegas de trabalho, fornecedores, clientes, e o nosso trabalho ser o nosso campo missionário, e não somente a gente trabalhar o nosso dia a dia, segunda a sexta, e fazer evangelismo somente no sábado e no domingo. Por que não no dia a dia, em nossos negócios, no nosso trabalho, lá no escritório, lá no laboratório, lá no hospital, em qualquer local? E com essa visão, nós começamos esse negócio e Deus conduziu. Nós participamos dessa aceleração que eu comentei. Tivemos um investimento de uma companhia que, na minha opinião, é maravilhosa, a Stone. Talvez muitos de vocês podem não conhecer, mas talvez você já passou o seu cartão numa maquininha verde, né? E a Stone nos abraçou e nos conduziu neste caminho, e Deus foi fazendo os milagres, irmãos. O que eu quero trazer desse primeiro caso? Meu planejamento não é meu. Qual o seu planejamento? Aonde ele está nascendo? No seu coração? Com muita oração às vezes? Ou é algo que nós estamos buscando de Deus e Ele vai confirmando em nossas vidas e nossos corações, e nós desdobramos isso em ação, e aí a gente faz um planejamento debaixo da bênção do nosso Deus, e não somente nós ditarmos, vou por aqui, Deus vem me abençoar porque esse meu projeto é maravilhoso. Seja lá na igreja, seja lá no seu trabalho, seja no dia a dia, na sua família. Nosso projeto não é nosso. Deus compartilhou o seu projeto com diversos personagens que a gente olha na Bíblia, né? E assim eu aprendi a duras penas, né? Segundo caso, irmãos, e aqui começo a fechar. Ok, meu planejamento é o meu planejamento.
Hoje, dentro da Estônia, eu cuido de uma área de parcerias. Então, qualquer empresa do mercado financeiro, enfim, N aspectos que querem ter uma parceria com a Estônia, fica lá dentro da nossa área. Tem uma diretoria acima de mim, fundador da companhia e outra par. E nós medimos cada número dos nossos negócios, cada pilar. Nós planejamos o ano inteiro. Nós temos um planejamento de 5 anos, mas o Danilo aprendeu na pessoa física, né, que não é por aí. Então, dentro da companhia, até os nossos planos, meus irmãos, nós temos colocado diante do Senhor para Ele guiar a nossa vida, mesmo dentro de uma grande empresa como a Stone, né? E assim as coisas estão acontecendo. Nós temos 3 principais indicadores lá que nós medimos, que é a quantidade de cliente, o volume que eles transacionam e a receita que é dada. Quando dá um problema, o que a gente busca fazer? Analisar os dados, saber o que nós planejamos para poder identificar aonde está o problema, e não todo mundo descabelar e virar uma bagunça dentro da companhia. Irmãos, no início do ano, comecei a refletir que dentro do meu negócio as coisas estavam caminhando bem, Deus estava nos ajudando, dando o planejamento, mas dentro de casa as coisas não estavam andando da mesma forma, né, linda? A gente via que a gente ligou o modo, todo parênteses aqui, o modo que nós chamamos lá na companhia de Xande de Pilares, deixa acontecer naturalmente, e a nossa vida estava rolando dessa forma, né? A gente não tinha acompanhamento, a gente não sabia para onde a gente ia, e aquilo começou a nos incomodar. E aí nós fomos para a palavra, entender como Deus fez tudo organizado, criou, avaliou e viu que era bom, deu seu planejamento para cada um dos personagens. Moisés, José, tudo tinha um planejamento que era do Senhor, e eles executaram isso. E aí nós falamos, por que não na nossa vida? Por que não na nossa vida? Na nossa família, no nosso negócio as coisas andam, mas na nossa família a gente não sabe se a gente está avançando, se a gente está indo ruim, se a gente está indo mal, ou se a gente está retrocedendo. Foi aí que nós sentamos, pastor, em janeiro, eu, Evelyn, Theo e Felipe. Theo tem 7 anos, Felipe 2, sentamos na sala e falamos, vamos na palavra e buscar o que Deus quer para a nossa família, para a gente saber para onde nós iremos, em cada pilar. E aí, pastor, de ferramenta, usamos o velho e bom Excel. Colocamos o nome lá, Danilo, Evelyn, Felipe e Theo, e colocamos os principais pilares: vida espiritual, evangelismo, saúde, trabalho, estudo. E ali, em família, nós buscamos de Deus, guia a nossa família, o que o Senhor tem para nós? E fomos preenchendo, né, o nosso planejamento do ano. E confesso, Evelyn está aqui, alguns pontos que estávamos conflitando dentro de casa, né, linda? Do ponto de vista de saber, vamos para lá ou vamos para cá? A partir daquele momento, o Espírito falou conosco e nós estávamos entendendo que para onde nós iríamos era o que o Espírito estava nos guiando. E assim colocamos na planilha, e hoje a gente acompanha da mesma forma como a gente acompanha dentro dos negócios. Irmãos, qual o aprendizado desse segundo ponto? O planejamento que a gente tem que fazer, que Deus nos dá para os nossos negócios, para o nosso trabalho, para o nosso ministério, para a nossa igreja, não deve ficar somente no CNPJ. Por que não ir para o CPF também, em nossa família, e nós sabemos para onde nossa família está indo, debaixo do planejamento do nosso Deus. Encerro aqui, pastor. Como os nossos membros estão, irmãos, se planejando? Como os nossos membros, os nossos irmãos, os meus amigos, os meus irmãos estão desenvolvendo a sua vida cristã no dia a dia, nos seus trabalhos? No primeiro caso, o trabalho é o trabalho, mas na igreja aí sim eu penso em evangelizar. Como que nós vamos despertar esse povo, irmãos? Né? Faço parte de um grupo lá em São Paulo que busca desenvolver e reafirmar a posição. Gostei muito da fala do pastor Fernando Brandão ontem sobre as universidades. Temos que estar lá, somos sal, né? Mateus 5 diz que a luz deve brilhar, senão nós ficaremos o sal dentro do saleiro, né, pastor? Qual a função do sal do saleiro? Temos que ir para a universidade, temos que ir para os escritórios, temos que ir para os hospitais, temos que ir para qualquer lugar, né? Então, irmãos, contem comigo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar caminhando próximo. Que Deus nos abençoe e que possamos despertar os nossos membros, os nossos irmãos a viver uma vida, a Missio Dei integralmente, e não na velha e boa ou má dualidade. Deus nos abençoe e guarde o nosso estado. Obrigado, irmãos. Som.
Só aproveitando a oportunidade para fazer um agradecimento público, a vida de pessoas como Danilo é head da Stone, você viu aqui, a vida deles é muito corrida, a hora deles é muito cara, a empresa cobra demais. E o Danilo, de 15 em 15 dias, ele tem passado uma manhã com a nossa equipe na convenção. Porque não basta ter experiência, temos que ter conhecimento. Danilo tem muito conhecimento e tem nos abençoado demais. Obrigado por colocar sua vocação diante de Deus e de nossa convenção. Que Deus te abençoe.